porque hoje a gente vai falar da importância de zelarmos pela infância e adolescência, né, doutora? Sim, Carol. A gente até conversou se eu traria essa temática, porque foi um assunto muito comentado nos últimos dias, né? Mas, Carol, como a gente já havia conversado antes, eu tenho sido procurada por adolescentes que estão passando por questões, pais com dúvidas, né? Cuidando de crianças. E ao meu redor eu tenho passado muito por questões relacionadas com esse tema que a gente vivenciou nesses últimos dias, né? E aí a primeira reflexão que eu trago é: o que está sendo feito com a infância e adolescência do que a gente conhece hoje da nossa sociedade, né? Então, no dia 9 de agosto, eu participei de uma reunião de pais na escola da minha filha, e eu fui para essa reunião um pouco preocupada, porque a Sofia, naqueles dias, apresentou dois termos que a gente não usa em casa. Eu levei isso para a professora, e vários pais demonstraram preocupação do que estava acontecendo nas redes sociais, essa exposição que já acontecia, medo com jogos e com vulnerabilidade das crianças que utilizam, né, a internet. Então, eu até falei daqueles programas que a gente já apresentou sobre a utilização de celular, né, e o quanto a gente precisa fazer uma educação digital com os nossos filhos. Enviei aqueles vídeos, inclusive, né, no grupo dos pais, e isso foi no sábado, dia 9 de agosto. E o vídeo do Felca viralizou entre o dia 10 e 11 de agosto. Então, parecia até que eu estava antecipando algo que estava acontecendo de dia muito grave, porque é algo que vem me preocupando de forma intensa, sabe, Carol? Qual é a pergunta que eu trago? A adultização e exposição sensual de crianças ou a sexualização é um fenômeno novo? Começou agora? O que você acha? Eu acho que se intensificou. Exatamente. Não é algo novo, porque na década de 80 e 90 existiam programas de TV que traziam crianças maquiadas, dançando, com conteúdos um pouco mais sutis do que a gente vê hoje, mas sim, existia. Só que as mídias, elas intensificaram isso de uma forma gritante. Eu falo que foi um crescimento exponencial que aconteceu. E aí, com esse crescimento exponencial, tudo ficou muito mais preocupante, e foi o que foi demonstrado no vídeo que o influenciador Felipe, né, demonstrou. Então, eu trago aqui uma outra reflexão. Então, essa coluna de hoje vai vir pautada de várias reflexões, porque a gente não tem um assunto que vai ser finalizado aqui. Muitas pessoas vão precisar falar, e ainda bem que tem outros influenciadores falando, mas eu vou trazer uma abordagem diferente, pensando no que a gente está fazendo em casa, o que está sendo feito ao nosso redor, tá, Carol? Dentro do que a gente observa nas mídias ou nas redes sociais. O que pode acontecer quando a infância de uma criança é roubada, tá? Porque é o que a gente observa com esses conteúdos e com essa exposição. Quando a gente tira a criança do tempo dela, como se a gente pudesse fazer com que ela perdesse aquela fase que ela precisa vivenciar e que é essencial, ela não vai simplesmente ter infância roubada. Ela dificilmente vai chegar na idade adulta como um ser humano íntegro, com a sua maturidade conquistada, com discernimento, capaz de vivenciar todos os desafios que a vida adulta vai exigir. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa trazer. Então, a antecipação de fases é algo drástico para o desenvolvimento de uma criança e para o desenvolvimento humano. Muitos especialistas falam isso, e isso é muito nítido em atendimento, tá? Em terapia. Então, o que era mostrado na década de 80 e muitos dos conteúdos que são mostrados atualmente começa como uma brincadeira que é normalizada, e aí fica algo muito grave, a porta de entrada para um desvio que é dramático. E essa normalização e essa adultização pode trazer uma prisão para a vida inteira, Carol. Por quê? Existem nesses conteúdos gestos, códigos que podem antecipar essa fase, né? Então, a criança que antes
só deveria brincar, só deveria se preocupar com o que ela está vivenciando naquele momento, começa a se preocupar com como que ela deve dançar? Qual música que ela vai ouvir? O que ela tem que usar no rosto? Ela tem que fazer uma make? Ela tem que fazer um skincare? Então começa a aparecer uma série de questões que a criança não tinha como preocupação inicial, porque antes ela só brincava. E o que acontece também? Começa a apresentar uma responsabilidade, dependendo de como a família apresenta o convívio com a mídia social, pode iniciar uma responsabilidade que aquela criança não deveria ter. E aí o ponto principal dessa coluna de hoje é como está isso dentro de casa, nas famílias. Por quê? Eu não sei se você já ouviu, Carol, crianças de 7, 6 anos, principalmente meninas que começam a crescer, já é uma mocinha. Crianças de 8, 9, é mocinha. E aí fala, e o namoradinho? Gente, criança é criança. Criança não namora. Criança não namora, criança não é mocinho ou mocinha, então precisa ter uma educação em casa, inclusive com os familiares, às vezes avô, avó, tia, vizinho, que não tem esse hábito, precisa falar, olha, é uma criança crescida, você viu como tá crescendo? Não precisa ser indelicado, mas precisa pontuar que criança é criança, não é mocinho ou mocinha. Uma outra coisa, tá? Quando os pais não conseguem colocar limite na rotina daquela criança. Então, existem meninas que começam a querer mudar o estilo de roupa, hábitos, comportamentos que não são adequados com a fase da infância. E a gente vem observando notícias sobre crianças que cuidam da pele como um skincare de adulto, que realizam rotinas de maquiagem, inclusive com conteúdos no YouTube e nas outras mídias sociais, com como fazer uma make, como ter rotinas de maquiagem. Gente, há pouco tempo a Sociedade Brasileira de Pediatria anunciou que skincare na infância e maquiagem, principalmente utilizando produtos de adulto, podem trazer o que a gente chama de desregulação endócrina. E isso antecipa a adolescência. Então, uma criança que começa com isso antes da hora, ela pode ter a adolescência antecipada. Você está entendendo que estão sendo antecipadas fases de uma forma, talvez, sem pensar? Eu tenho que colocar esse limite na minha filha, porque se deixar, ela quer usar os meus produtos, ela quer utilizar maquiagem, o que eu utilizo nas minhas unhas, só que eu trago a explicação, e muitas vezes científica, do porquê ela não pode, e eu preciso enfrentar argumentos fortes, porque ela é uma criança inteligente que se posiciona, as crianças hoje são assim, só que a gente precisa mostrar quem é o adulto que está ali no comando e realmente impor limites, porque infelizmente estão acontecendo inversões de papéis. Adultos infantilizados e crianças que estão sendo adultizadas antes da hora. Isso é grave, né, Carol? Sim. Ô, doutora, e muito disso, né, você falou que a sua filha traz argumentos fortes e vem com ideias, isso muito vem da escola também? Carol, sim, eu acredito que sim, eu acredito também do que outras crianças assistem e colocam como um padrão ou como uma influência. E aí eu já vou antecipar aqui e trazer algo que é importante, né? A gente já falou que criança não pode ter o seu celular. A criança precisa ser monitorada o tempo todo. O ideal é que o adolescente tenha celular e mesmo assim também tenha monitoramento. Então, quando a criança tem acesso ao celular, precisa ter algum tipo de cuidado, principalmente aplicativos que monitorem o que está sendo observado. Por quê? O pai, a mãe, o cuidador pode ir lá nos históricos e observar o que está acontecendo. Então, por que eu falo que provavelmente sim? O que a Sofia me apresentou antes da reunião de pais na escola não era o que ela tinha visto no histórico, porque a gente olhou. Então, qual foi a minha reflexão? Alguém está trazendo isso para ela.
coleguinhas do condomínio, coleguinhas da escola, de onde ela faz atividade física. Então, o que, que a gente teve que fazer? Conversar, instruir, explicar o que estava acontecendo. E aí, qual é um cuidado importante? Assim que a gente olha o histórico, a gente precisa eliminar o histórico, porque aquele histórico vai trazendo mais conteúdo. Então, se existe um vídeo que tem um conteúdo que pode ser um conteúdo indesejado, ou que pode ser, infelizmente, a porta de entrada para um aliciamento ou para um conteúdo mais grave, se a gente eliminar, não vai ficar buscando. E aí a gente sempre tem que orientar. Não quero que você utilize ou que você use esse jogo, não quero que você acesse esse conteúdo, esse canal. A gente precisa estar o tempo todo, porque não é uma questão de 1 minuto, é questão de segundos que a gente deixa de prestar atenção que algo grave pode acontecer. E aí, é claro, desperta a curiosidade, a gente vai ter que explicar o que está acontecendo, tá, Carol? Então, como que pode ficar a situação de uma criança que começa muito cedo a fazer um conteúdo e postar? Porque tem pais que acham bonitinho, ou acham que pode ser interessante começar a ser um influencer mirim. Monetiza, traz recursos financeiros, pode ser uma realidade se souber trabalhar bem. Mas a gente vê muitas celebridades que começaram a ter sucesso de forma muito precoce, que chegaram na idade adulta com muito desequilíbrio e com muitas questões da saúde mental. Sim. Porque a criança ela não tem maturidade para sustentar uma responsabilidade que é imposta para um influencer, para tudo que envolve com a questão de ganho de dinheiro. E aí existem muitos pais que deixam de colocar o limite porque a criança ou adolescente está ganhando o sustento de uma casa. Então, existem relatos de adolescentes muito novos que já dormem com os namorados ou com as namoradas em casa, porque está ganhando o sustento da família. Então, olha a inversão de valores, né? E aí, essa criança ou esse adolescente pode crescer com uma distorção da realidade, sem saber quem é ele, o que ele é ou ela é sem aquela exposição, sem aquele conteúdo. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Como que essas crianças estão se comportando? Por quê? Existe aí uma outra tendência que apareceu nesses últimos dias, eu não sei se você acompanhou, de adultos utilizando chupeta. Eu achei bizarro, acho que essa é a palavra que eu posso utilizar, porque... É muito mais grave do que ser um meme, né? Do que ser um modismo. Exato. Eu espero que seja um modismo rápido e que passe, mas eu acredito que esses adultos infantilizados que estão utilizando a chupeta para desculpas de atenuação de ansiedade, para diminuir o estresse, ou uma questão com um vício como cigarro, estão em uma busca para preencher algo que não tiveram na infância. A chupeta está na boca, mas eu falo que provavelmente existe um vazio no coração daquela pessoa que cresceu sem a presença, sem o cuidado, sem a orientação, e aí não tem maturidade o suficiente para enfrentar os desafios da vida adulta. Porque são jovens, muito jovens, que estão com essa questão da chupeta, né? Doutora, mas também não sei, você vai poder falar melhor, não é para chamar atenção também? Eu espero que seja. Porque engaja, a gente já falou sobre isso, né? Então existe um perfil, um movimento nas mídias de viralizar para monetizar. Então, perfis que às vezes não tinham nenhum tipo de engajamento ou poucos seguidores, com um conteúdo viral, transforma em poucos dias, né? E começa a monetizar de forma bem enfática. Então, eu acredito que seja um modismo, mas é algo para refletir, porque quem começou com isso pode ser realmente a busca por um vazio, uma anestesia do que vem passando, do que veio passando pela infância, pela adolescência. Então, é mais uma reflexão que eu trago aqui, né? A gente precisa sempre refletir sobre o momento que a gente está passando, porque nós estamos em tempos desafiadores, que nós precisamos zelar e cuidar de forma intensa das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
E aí eu trago, né, para quem tem esse perfil de trazer crianças e adolescentes para monetizar. Será que o dinheiro ganho com esses conteúdos vai suprir uma necessidade afetiva que vai se apresentar lá na frente? Então, hoje é o momento da gente parar e perceber o que está acontecendo, o que a gente está fazendo com a nossa realidade, porque todos nós somos responsáveis. Não adianta a gente colocar que precisa ter regulamentação da rede apenas, que os políticos precisam ter um posicionamento. Claro que precisa, né? Inclusive, ontem teve uma notificação que a Câmara dos Deputados aprovou a tramitação de regime de urgência para um projeto, né, que combate a adultização de crianças nas redes sociais. Hoje também uma notificação sobre monitoramento de contas no Instagram de adolescentes. Isso é um ganho. Uhum. Só que, primeiro, a responsabilidade começa dentro das casas, porque a gente não pode delegar para o outro uma responsabilidade que é nossa. Então, a gente teve, né, a grande responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, ou dos filhos que estão próximos, né, crianças que a gente acompanha, e é nossa responsabilidade como indivíduo, como sociedade, zelar por aquele indivíduo que vai crescer. Então, a gente precisa, né, cuidar disso. E aí, para nossa finalização, para uma conclusão que eu gostaria de trazer, precisou de um jovem que sofreu bullying e sofreu exclusão durante a infância, adolescência, mas que provavelmente teve cuidado em casa, orientação, segurança. Um jovem de 27 anos, Felca, enfrentar o que já era conhecido para denunciar. Então, ele podia ter usado a chupeta como metáfora aqui, né? Para diminuir um pouco a dor do sofrimento que ele passou na vida dele. Mas ele preferiu encarar todos os riscos e denunciar. Está sendo ameaçado. Então, quando a gente olha para essa questão de adultização e infantilização dos adultos, a gente precisa entender que quando as fases são respeitadas, um adulto ele consegue discernir o que é importante. O Felca, com um ato de coragem grande, né, fez algo que eu acredito que todos os influencers deveriam ter. Então, o influenciador ele deveria apresentar conteúdos de relevância, com pesquisa, com profundidade, que pudesse trazer realmente uma influência positiva para a sociedade, a corrente do bem. Porque a gente vê tanta coisa contrária, sabe? Então, eu vou finalizar a nossa coluna com uma frase, e antes disso eu vou trazer algo que talvez muita gente não sabe. O Felca não monetizou o vídeo que viralizou. Ele podia ter feito isso, porque teve milhões de visualizações. Isso mostra a integridade que ele tem como pessoa e a responsabilidade como influencer. Então, só nesse sentido a gente já percebe como é uma pessoa responsável com o que ele tem nas mãos dele. Com que eu termino essa coluna de hoje, né? Uma frase do Martin Luther King. Eu me inspiro muito quando eu tenho que trazer um conteúdo que é polêmico aqui. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então a gente vê cada vez mais pessoas com conteúdos indesejáveis crescendo, e a gente que é responsável precisa se empoderar de trazer mais conteúdos e conscientização para a nossa sociedade, Carol. Essa a minha opinião. Com certeza, precisamos cuidar das nossas crianças se a gente quer ter um futuro com elas íntegras e com uma boa saúde mental, enfim, formadas, né? Um ser adulto formado e sem muitos traumas, porque a gente sabe que tudo isso que está acontecendo e por onde esse caminho está levando, infelizmente, não será bem assim. Doutora, muito obrigada, adorei o papo de hoje, muito reflexivo, fica o convite para quem nos ouviu pensar a respeito, e muito obrigada, até semana que vem. Carol, sou eu quem agradeço. Se você falou de trauma, eu só vou finalizar com algo importante. Existe uma frase que fala assim: a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Os traumas que iniciaram na infância vão repercutir por toda a vida. Então é importante a gente finalizar com essa reflexão